Boa noite para aqueles que chegaram depois que a gente começou a falar. Vamos lá, o capítulo 9, aula. Vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles ele é um cara importante da gente trabalhar, estudar um pouquinho ele, porque ele, como a aula passada, vocês tiveram uma aula de Platão, que é uma aula muito interessante, e agora vocês vão ver o reverso, exatamente o que um discípulo discorda totalmente de Platão, foi Aristóteles. Então é interessante, e Platão nos trouxe algumas lições que nós utilizamos até hoje, muito boas. E lembrando que ele viveu lá 300 anos antes de Cristo. Isso faz uma diferença danada, né? Então, vamos lembrar da aula de Platão e ver a diferença entre Platão e Aristóteles na sua contradição. Ele contradiz o mestre. Isso é raro, né? Isso é raro, principalmente naquela época. Ele era discípulo e contradisse o mestre. Muito bom. Vamos, então... o Ricardo, você trouxe a aula para passar aqui para nós, a aulinha que o Carlos sempre passa aqui? Não tenho ela aqui. Posso providenciar aqui, buscar aqui e colocar. Se você puder, enquanto isso a gente vai lendo aqui. Na realidade, eu ia pedir para a turminha, quem tem o livro aí, a gente vai lendo uns trechinhos aqui e vamos discutindo os trechinhos na medida da leitura. Eu vou pedir ajuda... Então, você, Custódio, a sua aula de hoje não está baseada em slides próprios, é na própria apostila mesmo. É na própria apostila. Okay. Se você tiver a própria apostila aí eu pinço alguns textos para a gente discutir. Ok, eu vou buscar lá. Tá bom. Enquanto isso, a gente continua aqui. Então, tem a reflexão. Okay. Alguém tem o livro e pode ler, senão eu leio aqui. A reflexão do livro do capítulo 9, lição Aristóteles. Alguém? Não? Leio eu. Eu posso ler. Então, por favor. Tem umas palavrinhas difíceis aqui, mas eu vou fazer o máximo. Pode gaguejar. É permitido gaguejar. É permitido? Então tá bom. Aristóteles admite que algo no homem sobrevive à morte corporal, mas a sua metafísica nunca chegou claro e diáfano sobre esse ponto. Em vez disso, prefere insistir nas consequências éticas que essa existência post-mortem implica para a vida humana na existência atual. É claro, diz ele, que o estado futuro do homem depende do teor da vida presente, de maneira que é razoável e prudente praticar durante a vida terrestre as virtudes que aperfeiçoam o nosso ser. O tomismo vem se guiar, com alguns acréscimos neste princípio cético-agnóstico, na existência do aquém, procuro viver do melhor modo possível e no além tenha esperanças de uma sorte feliz. Muito bom. Então, aqui já dá para a gente ter uma noção de como Aristóteles pensa, né? Nessa reflexão aqui. Quando ele diz aqui que Aristóteles admite que algo no homem sobrevive à morte corporal, mas ele admite, mas ele não trabalha com isso, ele não deixa claro esta sobrevivência do homem após a morte. Ou seja, o que para nós é claro que é uma dualidade matéria e espírito, para Aristóteles, ele somente admitia que existia, mas ele não tinha nenhuma teoria ou nenhuma sabedoria, ou não deixou nada escrito a respeito desta sobrevivência após a morte. Por outro lado, ele deixou lições fantásticas, né? Com relação à ética, que para ele é mais importante o que você vive agora, deixando para o que ele chama aí de post-mortem, que é após a morte, né? O que você faz nesta existência. Então, ele dá muita ênfase nesta existência e não no após a existência. Então, a gente vai entender
o quanto ele foi categórico em sua sabedoria, nos seus ensinamentos, nesta existência, neste período entre o nascer e o morrer. Este intervalo para ele, né, do nascer e morrer, é muito mais importante do que a sobrevida. E aí ele faz aqui uma brincadeira aqui do cético agnóstico, que é do tomismo. Quando nós falamos de tomismo, nós estamos falando de Tomás de Aquino, que é uma lição que vem logo pela frente. Né? O cético é aquele que não acredita absolutamente em nada. Ele desconfia, ele duvida de tudo. Esse é o cético. E o agnóstico é aquele que sabe que tem alguma coisa, mas ele não sabe como provar, logo para ele é indiferente. O agnóstico ele entende que existe um Criador, mas ele não chama esse Criador de Deus. E ele não admite claramente que ele é um filho de Deus, ou filho do Criador. Então, aí fica aí o Aristóteles no meio do fogo cruzado. Ok? Bom, o Ricardo colocou, então, o capítulo, e todos estão vendo, né? Sim? Dá para ler o que o Ricardo colocou aí? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho, então, da biografia de Aristóteles. Vamos dar uma lida nele, porque a lição é longa. E a parte mais importante, além da biografia, eu acho mais importante é o que vem pela frente, não exatamente a biografia, embora seja bom bisbilhotar um pouco a vida de Aristóteles. Quem pode ler aí? Se achar muito comprido, a gente lê em tópicos aí. Lê o primeiro parágrafo, depois o segundo, depois o terceiro. Eu posso ler. Então, por favor. 9.1 Introdução Biografia. De pura raiz jônica, a família de Aristóteles estava tradicionalmente ligada à medicina e à casa reinante da Macedônia. Seu pai, Nicômaco, era médico e amigo do rei Amintas II, pai de Filipe. Stagira, a cidade onde Aristóteles nasceu, em 384 AC, na Calcídia, território sob a dependência da Macedônia, era, na verdade, uma cidade grega, onde o grego era a língua que se falava. Aos 18 anos, ao ingressar na Academia Platônica, que viria a frequentar durante 20 anos, Aristóteles já trazia, como herança de seus antepassados, acentuado interesse pelas pesquisas biológicas. Ao matematismo que dominava na academia, ele iria contrapor o espírito de observação e a índole classificatória, típicas da investigação naturalista e que constituirão traços fundamentais de seu pensamento. Pode seguir? Sim, por favor. Com a morte de Platão em 347 AC, Aristóteles vai para Assos, na Ásia Menor, provavelmente decepcionado por não ter sido escolhido para assumir a direção da academia, lá permanecendo até 345 AC. Em 343 AC, Filipe, rei da Macedônia, chama-o à corte de Pela, capital da Macedônia, para educar seu filho Alexandre. Em 336 AC, Filipe é assassinado e Alexandre sobe ao trono. Logo em seguida, prepara uma expedição ao Oriente, iniciando a construção de seu grande império. Aristóteles volta a Atenas em 335 AC e lá, próximo ao templo dedicado a Apolo Liceano, abre uma escola, o Liceu, que passou a rivalizar com a academia, então dirigida por Xenócrates. Do hábito, aliás comum em escolas da época, que tinham os estudantes de realizar seus debates enquanto passeavam, teria surgido o termo peripatéticos, que significa os que passeiam, para designar os discípulos de Aristóteles. Continua. Se você puder, ler inteiro. Tá bom. Ao contrário da academia, o Liceu transformou-se num centro de estudos dedicados principalmente às ciências naturais. De terras distantes, conquistadas em suas expedições, Alexandre enviava ao ex-preceptor
exemplares da fauna e da flora que iam enriquecer as coleções do Liceu. Mas o biologismo era mais que uma perspectiva de escola. Tornou-se marca central da própria visão científica e filosófica de Aristóteles, que transpôs para toda a natureza categorias explicativas pertencentes originalmente ao domínio da vida. Em particular, a noção de espécies fixas, sugerida pela observação do mundo vegetal e animal, exercerá decisiva influência sobre a física e a metafísica aristotélicas, na medida em que se reflete na doutrina do movimento elaborada por Aristóteles. Depois da morte de Alexandre, em 323 AC, Aristóteles passou a ser hostilizado pela facção antimacedônica, que o considerava politicamente suspeito. Acusado de impiedade, deixou Atenas e refugiou-se em Calcis, na Eubéia, ilha do Mar Egeu, aí morrendo no ano de 322 AC, com 62 anos. Tendo em vista a elaboração de uma visão científica da realidade, desenvolveu a lógica formal para servir de ferramenta do raciocínio. Legal. Isso não tem muito o que comentar, porque nós estamos falando da biografia dele e a gente não tem que comentar a biografia de ninguém, absolutamente. Mas dá para colocar em ênfase algumas coisas da biografia dele que vai justificar o que ele realmente estudou ao longo da vida dele, né? Ao longo da sua peregrinação terrena. Então, o que a gente pode deixar aqui claro? Primeiro, ele vem de uma família de médico, ou seja, ele já vem com uma educação já na área da biologia, né? Ele já vem aculturado desta forma. Aos 18 anos, ainda jovenzinho, né? Ao invés de ir para as baladas, como todo jovem gosta de fazer, ele foi ingressar na Academia Platônica. Então, aos 18 anos, o cara já ingressa na Academia Platônica, e a academia, naquela época, para entrar numa academia, era uma seleção muito rígida. E se a gente pesquisar como é que funcionavam as academias naquela época, não era simplesmente eu vou entrar, você tinha que ser aceito por ela. E o ingresso além de ser aceito, você passava por uma seleção árdua, pesada. E aos 18 anos ele ingressa lá, então, na Academia Platônica. E ele vai pela academia fora até a morte de Platão. É a morte. Então, ele passou bons e longos anos aí na Academia de Platão. Sai, meio chateadão, porque não convidaram ele para ser o dono ou o chefão da academia, né? Aparentemente foi isso. Caiu fora e foi bater no Platão. Foi usar as teorias dele e foi contradizer Platão. Graças a essa briga no sentido de estudar o que Platão disse e comprovar coisas ou colocar teorias diferentes daquela que Platão colocou, fez uma diferença danada na filosofia. Até hoje, inclusive. Né? Hoje nós temos aqui e adotamos uma série de teorias aristotianas que nos faz muito bem. Outra coisa de destaque na biografia do Aristóteles é que ele foi o mentor, né, de Alexandre o Grande. E o Alexandre tem uma biografia estupenda, fantástica, enorme. Inclusive tem um filme que mostra, inclusive, Platão. E eu trouxe aqui o nome do filme. Chama Alexander Vangelis. É um filme que está lá na Netflix. Quem quiser conhecer um pouquinho a vida de Alexandre, né? Alexander, mas é a filha do Alexandre o Grande. E no filme mostra Aristóteles dando a mentoria lá para o Alexandre. Então, essa é uma passagem interessante, né? Porque a gente conhece bastante a vida de Alexandre, o quanto ele teve sucesso nas suas batalhas.
A outra passagem interessante na biografia dele foi o fato dele estudar muito a biologia pelas plantas e pelos animais, lá na sua academia, lá no seu liceu, né, onde ele montou. Isso faz uma diferença também quando ele vai estudar a biologia, a matéria humana, ele traz conceitos que ele aprendeu aqui, quando ele trabalhou bastante na sua biologia animal e vegetal. A outra coisa interessante aqui é que ele era um mentor, ele era importante mentor de um homem importante, e quando ele morre, o Alexandre, que era o mentorado por Aristóteles, ele cai em desuso. Ninguém mais dá muita importância para ele. E ele é muito criticado. Aí é só para a gente pensar como é o ser humano, né? Hoje a gente venera Aristóteles. Na época, nem tanto. Ele era venerado porque ele era mentor de um cara importante. Quando o cara importante morre, ele deixa de ser importante. Então, tem essa conotação aí que fica evidente, né? Que depois, inclusive, ele se refugia, né? Vai morrer lá num lugar totalmente diferente. Lá. Aqui diz que ele deixou Atenas, refugiou em Calcis, na Eubélia, uma ilha no mar Egeu. Ele caiu fora do meio social onde ele vivia, porque ele não era muito bem recebido, ou não era muito bem quisto. É um ponto trágico na vida dos homens, e na vida dele não deve ser diferente, não deve ter sido diferente. E a última aqui é a da frase da biografia dele, que dá para a gente também traçar aqui, é que ele desenvolveu a lógica formal para servir de ferramenta do raciocínio. A lógica formal como ferramenta do raciocínio, que nós utilizamos até hoje. Todos nós utilizamos esta lógica formal. E sem ela, a gente não saberia como fazer. Se a gente fosse usar a lógica de Platão, a gente ficaria totalmente contrário da lógica formal. Então, a gente tem que venerar aí Aristóteles só por esta ferramenta. Se ele tivesse feito somente essa ferramenta, na minha visão, ele já teria feito o trabalho, 80% do trabalho dele pronto. Mas ele fez muito mais do que essa lógica, ok? Bom, as obras. Vamos ver que obras esse camarada deixou para nós aqui. Alguém pode colaborar na leitura, por favor? A Adriana está pensativa. Acho que ela que vai ler. Não, não é ela. Talvez o Vanderlei. Você tem que ligar o microfone. Tudo bem, eu leio. Muito obrigado, Vanderlei. As obras. Aristóteles escreveu alguns livros ditos esotéricos, destinados ao grande público em forma de diálogos. Esses se perderam, todo restando apenas alguns fragmentos. Você imagina, fora que a gente manda tudo isso... Destes temos o Eudemo, que tratava da imortalidade da alma, Protético, que tratava da vida contemplativa, e, finalmente, sobre a filosofia, o qual combate a teoria platônica das ideias e apresenta uma concepção cosmológica de cunho finalista e teológico. Desculpa, alguém está com o microfone aberto com um som externo. Eu acho que é a Maria de Lourdes. Aí. Maria de Lourdes. Agora eu vou trazer para vocês aqui as maneiras, como é que funciona. Maria de Lourdes, podia fechar o áudio para nós? Mais alguém? Vamos lá. Dos livros... Nós temos uma pessoa aqui, E a pessoa Maria de Lourdes, você pode fechar o áudio para nós? Vocês concordam comigo? Me digam aí no chat. Ó, me digam aqui no chat. Vocês concordam comigo? Eu não tenho como fechar o áudio. Você tem aí, Ricardo? Passagem no final.
Presta muita atenção. Toda milha vai ter uma passagem no final. Então, tu tem as tuas milhas e tu vai ter uma passagem. Vocês já escutaram aquela propaganda da internet? Se você tem milhas sobrando, tem pessoas que estão querendo viajar para todas as outras 1, 2, 3 milhas. Já escutaram falar em 1, 2, 3 milhas? A 1, 2, 3 milhas faz parte... Você precisa fechar o microfone, Maria de Lourdes. Uma das empresas que eu mostrei para vocês. Obrigado. Olá, Vanderlei. Olá. Dos livros ditos esotéricos, são os científicos e considerados mais profundos que foram destinados aos iniciados do Liceu. Estes se conservaram. Foram elaborados sob a forma de pequenos tratados, muitos dos quais reunidos sob um título comum. A arrumação desses tratados e títulos formaram o corpus aristotélico e foram compilados por Andrônico de Rhodes, que dirigiu o Liceu no século I a.C. O corpus aristotélico apresenta a segunda distribuição sistemática. Primeira parte, a ciência teorética ou especulativa, que buscam o saber por si mesmo. Organon, que são os tratados de lógica. Obras do estudo da natureza, a física, sobre o céu, sobre a geração e a corrupção e os meteorológicos. O Tratado da Alma, relativo aos seres vivos. A filosofia primeira, sobre os princípios primeiros e as causas primeiras. Segunda parte, a ciência prática, que buscam o saber para alcançar através dele a perfeição moral. A ética e a política. A ética, a Niconaco. A ética e a Endemo, a grande moral. A política, a retórica, a arte da argumentação. Terceira parte, a ciência poética ou produtiva, que busca o saber com a finalidade de produzir. E a poética. Perfeito, obrigado, Vanderlei. Então, as obras, essas obras, os livros que ele escreveu, ditos esotéricos, são importantes, mas não tão fáceis de encontrar, porque só tem encontrados agora alguns fragmentos. Mas eles fizeram parte da cultura do Liceu. Né? Os iniciados na época com ele é que usavam os livros ditos esotéricos. Os outros livros aqui, os mais conhecidos nossos aqui, que é fácil de encontrar, que são leituras muito boas e ótimas de adquirir, é a ética e a política, a própria política. Esses dois livros são os mais... Essa retórica também, a arte de argumentação. Esses três livros são muito, muito interessantes de ler e é fácil de encontrar, inclusive na internet. Você pode baixar isso na internet, não precisa comprar. Tem isso em PDF agora. Então, é uma boa leitura para a gente aprender um pouco do que Aristóteles deixou para nós lá há 2.300 anos atrás. Vamos lá para a metafísica. Agora a gente entra um pouco mais naquilo que ele deixou para nós em termos de informação e já começamos uma comparação com Platão. Vamos ver quem é que pode ler, por favor. Aqueles que estavam dormindo ou estão, vamos acordar, por favor. Ninguém. Eu posso ler. Muito bom, Vanessa. Você salvou a pátria. Obrigado. Eu vou ler do meu aqui, acho que é mais fácil. A metafísica, as causas primeiras.
A filosofia nasce da admiração e do espanto, dizem Platão e Aristóteles. Admiração, porque o mundo existe. Espanto, porque o mundo é tal como é. Esse espanto ou admiração diante do mundo levou os primeiros filósofos a buscar uma explicação racional para a origem de um mundo ordenado, o cosmos. A cosmologia era uma explicação racional sobre a physis do universo e, portanto, uma física. A palavra metafísica foi empregada pela primeira vez por Andrônico de Rhodes, por volta de 50 a.C., quando recolheu e classificou as obras de Aristóteles, que durante muitos séculos haviam ficado dispersos e perdidos. A expressão ta meta, ta física significa literalmente aqueles escritos que estão catalogados após os escritos da física. Embora ela seja adequada sob muitos pontos de vista, Aristóteles não usa esse nome em parte alguma. O próprio Aristóteles designa seus escritos às vezes como filosofia primeira, às vezes como teologia e às vezes a ciência que buscamos, cujo tema é o estudo do ser enquanto ser, estuda o ser das coisas. Desse modo, o que Aristóteles chamou de filosofia primeira passou a ser designado como metafísica ou ontologia. Ontologia é a própria filosofia e o conhecimento do ser, isto é, das ideias, é a passagem das opiniões sobre as coisas sensíveis, mutáveis, rumo ao pensamento das essências imutáveis. Passar do sensível ao inteligível é passar da aparência ao real, do não ser ao ser. Portanto, filosofia primeira, ou metafísica, é o estudo ou o conhecimento da essência das coisas, ou do ser real e verdadeiro das coisas, daquilo que elas são em si mesmas, apesar das aparências que possam ter e das mudanças que possam sofrer. Obrigado, Vanessa. Bom, então aqui a gente já pode brincar um pouquinho com as palavras, né? A filosofia nasce da admiração e do espanto. Neste caso, os dois concordam, Platão e Aristóteles. E é exatamente isto. Eu colocaria uma palavrinha a mais. A filosofia nasce da admiração, do espanto e da provocação. Quando nós somos provocados por algum assunto qualquer que é estranho ao nosso ambiente, isso nos excita a buscar uma explicação. E qualquer explicação que não esteja claro, excita cada vez mais nos espantar, nos admirar, para que essa explicação nos venha de maneira clara, raciocinada e lógica. Enquanto a gente não procura isso, a gente busca sempre, dentro da filosofia, uma forma de explicar da melhor maneira possível. Quando nós estamos em grupo, fica mais fácil, porque se todos nós estamos concentrados na busca de uma explicação, de um assunto qualquer, que espanta todo mundo, ou que admira todo mundo, que todos são provocados, esta busca se torna mais fácil, porque é uma busca de cada um que a gente soma e traz uma conclusão que nem sempre é a última conclusão, é uma conclusão deste grupo, e é bom que essa conclusão vá atrás de outras conclusões, porque é assim que a gente forma uma verdade. É lá na frente, na busca de pequenas conclusões, ou semi-conclusões, digamos assim, e a gente vai ter lá na frente uma ideia melhor daquilo que nós nos espantamos. É assim que a gente admira, eu admiro muito a filosofia exatamente por isso, porque ela é uma busca constante de conhecimento, uma busca constante de procurar a resposta para algumas coisas que a gente não tem isto muito fácil no nosso cotidiano. Essa palavra metafísica
por estranho que pareça, ela apareceu lá em 50 a.C., ou seja, bem depois de Aristóteles. Aristóteles nunca usou essa palavra, mas ele usou aí a filosofia primeira, que dá uma interpretação de metafísica, e nós utilizamos esta filosofia primeira usada por Aristóteles como metafísica. Então, metafísica, como está escrito lá a expressão ta metafísica, que significa exatamente aqueles escritos que são catalogados após os escritos da física, ou seja, está além da física. Isso nós denominamos metafísica. Muitos desses escritos da metafísica, a física não explica, mas está dentro da metafísica. E é o que nós estudamos aqui, dentro da doutrina, inclusive espírita, ou dentro da filosofia espírita, nós trabalhamos muito a metafísica. Ontologia. É bom ficar claro também essa definição aqui, que está muito bem feita, da ontologia, que é a própria filosofia, o conhecimento do ser. Então, quando nós falamos em ontologia, é o estudo e o conhecimento que nós temos a partir do ser. E nós precisamos conhecer muito bem o ser. Quanto mais nós conhecemos a ontologia, mais nós temos condições de nos aprimorar. Eu só me aprimoro a partir do meu conhecimento comigo mesmo. Então, a ontologia é a parte da filosofia que estuda o ser. E aí ele completa aqui, que eu achei muito interessante isso aqui, né? É o conhecimento do ser, isto é, das ideias e a passagem das opiniões sobre as coisas sensíveis, mutáveis, rumo ao pensamento das essências imutáveis. Que legal isso, né? Eu vou repetir. Opiniões sobre coisas sensíveis, mutáveis, rumo ao pensamento das essências imutáveis. Então, essa junção entre essências mutáveis e essências imutáveis é um caminhar. Não é tão simples, né? Passar do sensível ao inteligível é passar da aparência ao real, do não ser ao ser. É realmente trilhar um caminho difícil. E a gente só consegue trilhar esse caminho a partir do conhecimento, a partir do conhecimento do ser mesmo, né? Você se conhecer na sua essência, na nossa essência, não só como matéria, mas na nossa essência. Aí, a outra definição interessante aqui, quando ele fala da metafísica, que é o estudo ou conhecimento da essência das coisas, ou do ser real e verdadeiro das coisas, daquilo que elas são em si mesmo, apesar das aparências que possam ter e das mudanças que possam sofrer. Isso nos leva a dizer assim, não basta que eu estude uma coisa agora e abandone, porque se ela é mutável, se ela tem mudanças ao longo do tempo, eu preciso constantemente estar atualizado. Então, esse estudo é contínuo. Eu não posso estudar alguma coisa e levar esse conhecimento para sempre sem estar atualizado com ele. Então, é um estudo que eu tenho que fazer ao longo do tempo, a vida inteira. Não tem como parar, para que eu me mantenha atualizado. É esta a metafísica. Legal? Alguma pergunta? Algum pitaco? Alguma sugestão? Pode falar, né? O que eu comento aqui é para que a gente... Eu posso dar um pitaquinho breve? Claro, deve. Nesse ponto, Aristóteles está continuando Platão, né? Por mais que você diga que ele responde o problema de maneira diferente de Platão. Sim. Mas em muita coisa, ele vai seguir o Platão. Então, ele também acredita, como Platão, nessa hierarquia do conhecimento. Os estudos práticos, né? A poética, a economia. O Aristóteles vai trabalhar com tudo isso, mas, para ele, a filosofia primeiro, a filosofia das causas, a
filosofia das essências, ela era a principal, era o estudo mais importante para todos os seres humanos e para a cidade, né? Para a polis também. Então, quando ele fala, ele diz o seguinte, para justificar isso, ele diz que os outros estudos você tem como uma utilidade. Por exemplo, você estuda economia para você poder saber administrar o dinheiro da sua casa, né? Porque economia era o dinheiro doméstico naquele tempo. Agora, para que você estuda filosofia? Ela tem o fim em si mesmo. A filosofia é para você conhecer, para você ter sabedoria. Então, ela é o top de linha dentro do conhecimento. Como eu não assisti a aula passada, mas o Ricardo falou muito bem aí daquela linha, né? Aquela linha do Platão, que você tem a doxa, até chegar a episteme, até chegar a noesis. Então, o Aristóteles ele participa também. Só que você vai falar mais adiante, não vou dar spoiler, a resposta dele é diferente da de Platão. Mas essa busca da essência, que começa lá com Sócrates, né? Você chegar até uma essência, chegar até o que é o ser, isso para o Aristóteles é o mais importante no conhecimento. Só isso. Isso mesmo. Obrigado, Maria de Lourdes. Mais alguém? Aproveitem, muito bom. É um teste da aula passada, viu, Ricardo? Alguns prestaram atenção, outros também. Essa questão de encontrar os universais, né? A busca da filosofia primeira é encontrar os universais. Então, Aristóteles também entendia isso, e é como a Maria colocou mesmo, ele vai dar uma resposta diferente, mas ele entende a importância do problema, que é a essência da filosofia. A essência da filosofia é isso, é buscar o porquê, né? A filosofia clássica, né? Isso. Ele só não se aprofundou, Aristóteles não se aprofundou na metafísica, né? Ele ficou... Aprofundou muito. Ele cria a teoria das causas, as 4 causas. Mas ele não aprofundou. Só que ele diz com a ideia de Platão. Não, ele diz o seguinte, olha só, ele diz que o Platão, quando respondeu à questão da verdade, que o Platão duplicou o problema, porque o Platão pegou o real e botou para outro mundo. E ele diz que não, que a verdade, a essência está aqui, está no nosso mundo. Mas você precisa desvelar, né? Você precisa fazer todo o caminho para descobrir as 4 causas para você chegar nesse. Ele fala em potenciato, em forma, tudo isso que o Platão falava. Só que ele coloca tudo isso no nosso mundo, na observação. Inverteu, né? Lembra que você falou aí que ele é biólogo, né? Ele é dessa coisa da ciência. Então, para ele, você observa, tira o acidente, o que é acidental, e fica com a essência. Então, você tem que chegar à verdade. E é um caminho longo também, mas é um caminho diferente do Platão. Mas ele não abre mão desse caminho de jeito nenhum. Vamos lá, então. Alguém mais? Algum? Não? Então, vamos lá, então, aprofundar um pouquinho no Aristóteles aqui. O próximo item é as causas primeiras. Vou pedir ajuda novamente. Posso ler? Ok, Elizabeth. Isso. As causas primeiras. Aristóteles emprega o termo causa em sentido bastante amplo, isto é, no sentido de tudo aquilo que determina a realidade de um ser. As causas primeiras nos dizem o que é, por que é e para que é uma essência. São 4 as causas primeiras. Causa material, substância, aquilo de que é feito o objeto, a matéria. Por exemplo, água, fogo, ar, terra, o mármore utilizado na confecção de uma estátua. Causa formal, forma, aquilo que explica qual a forma que possui o objeto, aquilo que torna um ser propriamente dito. Por exemplo,
O rio ou o mar são formas da água. Uma estátua em forma de homem é a forma do mármore. Causa eficiente ou motriz. Causa. Aquilo que explica qual a origem, como uma matéria recebeu a forma para constituir uma coisa. Refere-se ao agente que produziu diretamente a coisa. Por exemplo, o fogo é a causa eficiente que faz os corpos tornarem-se quentes. O escultor que fez a estátua. Já o primeiro motor imóvel é a causa primeira do movimento dos seres naturais. Causa final ou telos. Objetivo. Aquilo que dá um motivo, a razão ou a finalidade para alguma coisa existir e ser como ela é. Refere-se ao objetivo, à intenção, à finalidade ou à razão de ser de uma coisa. Por exemplo, o bem comum é a causa final da política. O escultor tinha como finalidade exaltar a figura do soldado ateniense. Muito bom. Então, aqui, essas causas primeiras, é importante o entendimento dela, porque tudo que existe no mundo material está dentro destas causas primeiras. Ele separou lá as causas materiais, as causas formais, as causas motriz ou eficiente, a causa final. Essas 4 são as causas que dão, digamos, o início para o estudo da matéria, né? De tudo aquilo que determina a matéria, a realidade da onde nós vivemos. Então, toda a realidade está contida numa dessas 4 causas. Então, a causa material, ele chama aqui de substância, ele dá um exemplo bem clássico, né? Então, a causa material, ele pode utilizar o mármore, que é mais fácil da gente entender, na confecção da estátua. A estátua em si, o mármore é a matéria-prima, é a substância principal da estátua. Já a estátua, se a gente pegar a parte de baixo aqui do formal, é a forma que se dá à matéria, à substância. Então, o próprio mármore se torna, de matéria, a causa formal. Quando ele pula aqui para baixo da motriz, é o que vai transformar a matéria, né, a substância, numa forma qualquer. Então, é a energia aplicada na substância para formar a substância. Então, ele dá também o mesmo exemplo, o escultor. Se a gente voltar lá para a estátua, novamente, a força motriz aqui é o escultor que formou a estátua. Então, você tem a substância, você tem a forma, e quem conforma a forma é o escultor. Então, a causa motriz é o escultor. Causa final é o objetivo. Qual é o objetivo desta realidade, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer lá que a escultura, né, que a efígie, a figura que foi talhada pelo mármore, ela foi para enfeite, para beleza, para alguma coisa. Esta é a causa final. E o escultor, para exaltar a figura, ele diz aqui, exaltar a figura de alguém importante para ele, para o escultor. Então, se nós viermos para a nossa vida, tudo que está no nosso entorno, em termos de realidade física, a gente pode ser colocado numa dessas 4 causas, que faz com que a gente consiga analisar o sentido da matéria que está no nosso entorno, desde buscar a essência dela até o seu objetivo final, né? O objetivo final daquele objeto.
Essa é uma forma de analisar, né? Como é que eu analiso os objetos? Então, eu busco primeiro as causas, né? As primeiras... Eu coloco isso dentro das causas. Custódio. Diga. Na causa eficiente ou motriz, na última frase, eu não entendi o que ele quis dizer aí. Já o primeiro motor imóvel é a causa primeira do movimento dos seres naturais. É que São Tomás de Aquino vai dizer que é Deus, motor primeiro, imóvel, é Deus. Ele vai dizer na frente, daqui a pouquinho ele vai dizer, a essência. Aristóteles, ele vai dizer exatamente isso, é que a causa, o primeiro motor imóvel é Deus. É a causa motriz que move todos os seres. Qual é o motor que move a nós? Ele chama de motor, né? O motor imóvel é a causa primeira. Então, é Deus para ele. Daqui a pouco ele repete isso, tá? Ok? Mais alguma? Vamos lá, então, para dar sensação ao conceito. O 9.5. Quem pode ler? A leitura é uma forma de estar presente, né? De acordar também. Quem tiver sonolento. Ninguém está sonolento aqui. Vamos lá, eu faço a leitura. Muito bem, Elmo. 9.5 da sensação ao conceito. Segundo Aristóteles, a finalidade básica da ciência seria desvendar a constituição essencial dos seres, procurando defini-la em termos reais. Ao abordar a realidade, reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos. Assim, tudo que vemos, pegamos, ouvimos e sentimos é aceito como elemento da realidade sensível. Portanto, rejeitava a teoria das ideias de Platão, segundo a qual os dados transmitidos pelos sentidos não passam de distorções, sombras ou ilusões da verdadeira realidade existente no mundo das ideias. Para Aristóteles, a observação da realidade leva-nos à constatação da existência de inúmeros seres individuais, concretos, mutáveis, que são captados por nossos sentidos. Partindo dessa realidade sensorial, empírica, a ciência deve buscar as estruturas essenciais de cada ser. Em outras palavras, a partir da existência do ser, devemos atingir a sua essência, através de um processo de conhecimento que caminharia do indivíduo a específico para o universo e genérico. Neste sentido, o ser individual, concreto, único, não pode ser objeto da ciência. O objeto das ciências é a compreensão do universo, visando o estabelecimento de definições que possam ser utilizadas de modo generalizado. A indução, operação mental que vai do particular para o geral, representa, para Aristóteles, o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. Ela possibilita ao ser humano atingir conclusões científicas de âmbito universal a partir do trabalho metódico com os dados sensíveis, que sempre apresentam seres individuais, concretos e únicos. Legal. Obrigado, Elmo. Vamos lá. Então, aqui Aristóteles começa a bater de frente aqui com Platão. Então, e é interessante que ele diz assim, a finalidade básica da ciência seria desinventar a constituição essencial dos seres, procurando defini-la em termos reais. Okay?
Ao abordar a realidade, reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos. Aqui lembrar que a gente, às vezes, a gente tem uma noção errada dos sentimentos, né? Sentir, a gente interpreta muitas vezes com o sentimento. Aqui, os sentidos é o que a gente sente pelos sensores, né? Pelos nossos sensores. Os nossos 5 sensores principais que nós temos em nós. Então, é o sentir, é o tocar, é a coisa física, é a coisa real. Então, aqui é a coisa real. Então, percebido pelos sentidos. Além de tudo que vemos, pegamos, ouvimos e sentimos. Sentimos fisicamente. É o que é aceito de elemento da realidade sensível. O que Platão disse é que a realidade estava no outro plano e que o que nós tínhamos aqui era uma ilusão, né? Era falso. E a gente trazia esta realidade do mundo virtual, né? do outro mundo, para o mundo real aqui, Platão dizia que o que tinha aqui no mundo real era sombras, distorções ou ilusões da verdadeira realidade existe no mundo das ideias. Ou seja, para Platão, o mundo real era o mundo das ideias, e aqui era uma ilusão. Era uma cópia falsa, né, daquilo que existia no mundo das ideias. E Aristóteles rebate tudo isso dizendo que o mundo real é este aqui, é o mundo sensível, onde nós tocamos. E é aqui que nós transformamos o que nós vemos, aquilo que nós tocamos e transformamos. Para Aristóteles, a observação da realidade leva-nos à constatação da existência de inúmeros seres individuais, concretos, mutáveis, que são captados pelos nossos sentidos. Ao tocar, tudo aquilo que a gente toca é o que realmente existe, né? Que é constatado pelos nossos sentidos, pelos nossos sensores. Né? Eu gosto de falar de sensor, porque quando a gente sente, são os sensores. Como eu gosto muito de eletrônica, em eletrônica existe sensor para tudo, né? E a eletrônica imita o ser humano. Então, quando eu preciso enxergar alguma coisa, eu coloco uma câmera. Quando eu preciso ouvir alguma coisa, eu coloco um microfone. E assim, quando eu preciso falar alguma coisa, eu ponho um alto-falante. Então, os sensores que a gente usa na eletrônica são os mesmos sensores que a gente usa no corpo humano, que são extremamente versáteis, né? E estão embutidos no nosso corpo, que a gente usa constantemente. Então, esses sensores que a gente utiliza para tocar, este é o mundo real, segundo Platão. E aqui ele começa a falar da realidade sensorial, empírica. E aqui começa já um estudo do empirismo. Que nós vamos ver daqui a pouquinho, lá na frente, o que é empirismo, que vai buscar a essência de cada ser através dos nossos sentidos. Né? Aqui uma coisa que é interessante que ele diz aqui é no sentido de ser individual, concreto, único, não pode ser objeto da ciência. Olha que interessante. Vou repetir. Nesse sentido, ser individual, concreto, único, não pode ser objeto da ciência. O objeto da ciência é a compreensão do universal, visando o estabelecimento das definições que possam ser utilizadas de modo generalizado. Quer dizer, ele tira da ciência a responsabilidade de estudar e compreender a coisa concreta e única, aquela que é individual. Ele quer que a ciência, segundo ele, busque o entendimento muito mais generalizado da coisa. E aí ele vai buscar a forma de compreender o mundo físico através da indução.
né, que ele chama aqui de operação mental, que vai do particular para o geral. A indução, na realidade, é o inverso da dedução. A dedução a gente sabe, né? A gente olha as coisas e deduz, tem uma conclusão a partir de um olhar por aquilo que a gente enxerga. A indução é invertido. Eu capto informações do particular e vou para uma conclusão. Então, ele vai no sentido contrário. Eu vou do particular para o mais amplo, né, das informações mais amplas, e vou para a minha conclusão. Eu achei um exemplo aqui bem fácil de nós entendermos. Ele diz assim, um exemplo qualquer: Mário é brasileiro e gosta de futebol. Ele enxerga isso. E assim como João, Pedro, Henrique, Manuel, Maria e uma série de pessoas. Então, ele pega do particular aqui embaixo e diz: Mário é brasileiro e gosta de futebol, como uma série de pessoas. Esse é o particular. E aí ele conclui lá na frente que, portanto, todo brasileiro gosta de futebol. Ele vai do particular para uma conclusão. Ele inverte a situação com relação à dedução. Segundo ele, isso é o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. Ele acredita, Aristóteles achava, que isso faz com que eu vou buscar conhecimento pela indução. É uma forma de trazer conclusões científicas, né? Que eu vou estabelecer o meu conhecimento com base científica. Para ele, isso era um método de busca de conhecimentos individuais. Ok? Vamos lá para o 9.6. Quem pode ler? Alguém está com o rádio ligado aí, hein? Desligou. Quem pode me ajudar a ler o 9.6, por favor? Eu posso ler de novo, não tem problema. 9.6. Diferença entre Aristóteles e seus predecessores, Parmênides e Platão. Embora a metafísica tenha começado com Parmênides e Platão, costuma-se atribuir seu nascimento a Aristóteles por 3 motivos principais. Primeiro, o mundo das coisas sensíveis, ou a natureza, não é um mundo aparente e ilusório. Pelo contrário, é um mundo real e verdadeiro, cuja essência é justamente a multiplicidade de seres e a mudança incessante. Aristóteles afirma que o ser da natureza existe, é real, que seu modo próprio de existir é a mudança, e que esta não é uma contradição impensável. Segundo, a essência verdadeira das coisas naturais e dos seres humanos e de suas ações não está no mundo inteligível, separado do mundo sensível, onde as coisas físicas ou naturais existem e onde vivemos. As essências, diz Aristóteles, estão nas próprias coisas, nos próprios homens, nas próprias ações. E é tarefa da filosofia conhecê-las ali mesmo, onde existem e acontecem. E para conhecê-las, é preciso partir da sensação até alcançar a intelecção, ou seja, partindo dessa realidade sensorial, empírica, a ciência deve buscar as estruturas essenciais de cada ser. Terceiro, ao se dedicar à filosofia primeira ou metafísica, a filosofia descobre que há diferentes tipos de modalidades de essência. Existe a essência dos seres físicos ou naturais,
minerais, vegetais, animais, humanos, cujo modo de ser se caracteriza por nascer, viver, mudar, reproduzir-se e desaparecer. São seres em devir e que existem no devir. Devir, mudança das coisas, passagem de uma coisa a um outro modo de existir, contrário ao que possuía. O dia vira noite, a saúde vira doença, o pequeno aumenta, etc. Existe a essência dos seres matemáticos, que não existem em si mesmos, mas como formas das coisas naturais, podendo, porém, ser separados delas pelo pensamento e ter suas essências conhecidas. São seres que, por essência, não nascem, não mudam, não se transformam nem perecem, não apresentam estado de devir. Existe a essência dos seres humanos, que compartilham com as outras coisas o surgir, o mudar e o desaparecer, compartilhando com as plantas e os animais a capacidade para se reproduzir, mas distinguindo-se de todos os outros seres por serem essencialmente racionais, dotados de vontade e de linguagem. Pela razão, conhecem. Pela vontade, agem. Pela experiência, criam as técnicas e as artes. E existe a essência de um ser eterno, imutável, imperecível, sempre idêntico a si mesmo, perfeito, imaterial, conhecido apenas pelo intelecto, que o conhece como separado de nosso mundo, superior a tudo que existe, e que é o ser por excelência, o ser divino, chamado primeiro motor imóvel. A mudança ou o devir são a maneira pela qual a natureza, ao seu modo, se aperfeiçoa e busca a perfeição do imutável divino. O ser divino chama-se primeiro motor, porque é o princípio que move toda a realidade, e chama-se primeiro motor imóvel, porque não se move e não é movido por nenhum outro ente. Muito bom. Aqui a gente vai conhecer melhor, então, Aristóteles naquilo que ele pensava como um pouco bem mais diferente que Platão, e ele entra um pouco mais na essência das coisas. Mundo das coisas sensíveis ou natureza. Não é um mundo aparente ilusório, ou seja, ele afirma que aqui é realidade, que aqui é o que acontece, é aqui que as coisas acontecem, né? E afirma ainda que o ser da natureza existe, é real, e que seu modo próprio de existir é a mudança que está e não na contradição impensável. É aqui a coisa real, a coisa sensível. Diz que a essência verdadeira das coisas naturais, dos seres humanos e suas ações, não está no mundo inteligível, separado do mundo sensível. Ele abomina a ideia de Platão que busca a realidade no mundo sensível e traz para o mundo real. No mundo das ideias e traz para o mundo sensível. Ele afirma que o mundo é aqui, no mundo sensível, e é tocável, é algo, todas as coisas que nós temos a percepção pelos sentidos, pelos nossos sensores. Essa afirmação também é interessante, que ele diz que a filosofia, é tarefa da filosofia conhecê-las aqui mesmo, onde existem e acontecem. E para conhecê-las é preciso, a partir da sensação, até alcançar a intelecção. Ou seja, você sente, passa pelo intelecto e você realmente entende. Você vai compreender pelo sensível. Esse é o empirismo. Ele começa aí realmente a teoria do empirismo. Como é a teoria do empirismo, basicamente? É o saber, todo o seu conhecimento ser adquirido pelos sensores, pelos sentidos.
que passa pelo intelecto, ou seja, ele passa pelos sentidos e vai para o intelecto. É assim que você adquire conhecimento, segundo Aristóteles, que é a teoria do empirismo. O empirismo dita exatamente isso. Aqui ele fala bem claro isso. E Aristóteles, inclusive, é dito, né, como o primeiro camarada, o primeiro filósofo que começou a trabalhar o empirismo. Depois vieram outros filósofos e deram continuidade nesse estudo sobre a filosofia empírica. Aí ele diz ainda que, ao se dedicar à filosofia primeira ou metafísica, a filosofia descobre que há diferentes tipos de modalidades de essências. E aí ele descreve algumas modalidades de essência, que aqui também é interessante. A essência dos seres físicos ou naturais, que ele diz dos minerais, vegetais, animais e humanos. É o que caracteriza por nascer, viver, mudar, reproduzir e desaparecer. É bem claro, é bem curto, não tem muito o que pensar a respeito do assunto. A essência que tem o devir, né, que é a mudança das coisas, a passagem de uma coisa a outra. Estes seres, né, a essência dos seres físicos ou naturais, tem o devir. Alguns seres não dá. Algumas essências não têm o devir. Ele fala dos seres matemáticos, nós estamos falando da própria matemática aqui, que é claro, né, que ele diz, não nascem, não mudam, não se transformam, não perecem, não apresentam o estado do devir, ou seja, não altera. A matemática, depois de criado, ela é o que é dentro da sua lógica. E a essência dos seres humanos, que compartilham com outras coisas, surgiram, mudaram, desapareceram, compartilhando com plantas, animais e a capacidade de reproduzir, mas distinguindo-se de todos os outros seres por serem essencialmente racionais. Então, qual é a essência principal do ser humano com relação aos seres físicos naturais que está lá em cima? É principalmente nós somos seres racionais, dotados de vontade e de linguagem. Pela razão, conhece, pela vontade age, pela experiência cria as técnicas e as artes. Só o ser humano é capaz disso, que é uma essência própria dele. Existe a essência de um ser eterno, é aqui que ele fala do primeiro motor móvel, que aqui ele fala do ser, né, do ser divino, que é imutável, imperecível, sendo idêntico a si mesmo, perfeito, imaterial e conhecido apenas pelo intelecto, que é exatamente a nossa divindade, né? Ou seja, Deus, aquilo que nós apenas conhecemos pelo intelecto. E só somos capazes de conhecê-lo pelo intelecto. Não tem outra forma de conhecê-lo. Ou não, até agora não encontramos a forma de conhecê-lo. Aqui ele diz uma coisa que é interessante, que a mudança ou o dever são as maneiras pela qual a natureza, ao seu modo, se aperfeiçoa e busca a perfeição do imutável, divino. Então, é essa modificação, essa mudança, esse dever, essa alteração que nós temos no dia a dia, ou seja, eu não falo nós, são todos os seres viventes na Terra, é que faz a nossa perfeição. Ou seja, que nós tendemos à perfeição. A gente só consegue chegar à perfeição, chegar próximo do divino, da divindade, através do devir, dessa contínua mudança que nós temos em nós. Se a gente falar só do ser humano, a nossa evolução se dá pelo devir. Se nós não mudarmos, se nós não alterarmos a nossa conduta, a gente mantém uma linha reta, ou seja, o nosso dever não vai existir. Portanto, a gente não vai evoluir naquilo que nós somos, né? Não vamos crescer em nós. Não vamos nos tornar quase perfeito, ou perfeito como ser, como criaturas de Deus, né? Não como criador. Ok? Então, para Aristóteles,
o primeiro motor imóvel é Deus. Ele descreve aqui como nós descrevemos até hoje a divindade. Custódio, Diga. queria dar uma exemplificada nessa questão do primeiro motor imóvel. Sim, pois não. Quando a gente pensa na teoria científica do Big Bang, então nós temos lá um primeiro momento, um instante inicial, que chama singularidade. Esse momento inicial está tudo como que, vamos dizer assim, em estado de expectativa. Uma sopa primordial que está ali, vamos dizer assim, marinando, né? Expectativa. E num determinado momento, esse estado se rompe. E aí começa o primeiro movimento do universo. Isso que é chamado de Big Bang. Big Bang. Ok? Seria aí a pergunta, né? Quem tirou o universo desse estado inercial para que tivesse esse primeiro movimento? Cientistas não têm resposta para isso. Não, não tem. Eles admitem, teoricamente, que, num determinado momento, isso aconteceu. Aí é onde entra o filósofo, que pergunta, puxa, mas por que saiu dessa condição inercial? Primeira, qual foi a causa disso? E o mais interessante, desculpa aí a voz, o mais interessante não é o movimento somente, é a distribuição inteligente que depois ocorre no universo. Uma coisa é uma explosão que espalha partículas para todos os lados. Outras são essas partículas se organizarem no tempo e no espaço. Qual é a causa disso? Essa explicação... Aí entra a doutrina espírita. Para um efeito inteligente, há de se haver uma causa inteligente. Ok? Ok. Lembrando que ao acontecer essa explosão do Big Bang, essa grande explosão, além da explosão e as partículas saírem, a quantidade de energia que foi desprendida nessa explosão foi estupenda, ao ponto de haver a possibilidade da criação do universo a partir dessa energia. Só a energia desprendida a gente não consegue explicar, a ciência não consegue explicar, né? É muito grande. Vamos lá. Principais conceitos da metafísica aristotélica. Posso ler este? Posso, né? Graças a Deus, né, para vocês. Mas tem um outro para ler. Prepare que o outro eu vou pedir para ler. Então, aqui ele diz da matéria, eu já vou lendo, já vou dando os pitacos aqui. O conceito da metafísica, segundo Aristóteles, ele diz assim: matéria é o elemento em que as coisas da natureza, os animais, os homens, os artefatos são feitos. Sua principal característica é possuir virtualidade ou conter em si mesmo possibilidade de transformação, isto é, de mudança. Isso nós estamos falando puramente de matéria, isso que a gente está constantemente em contato aqui no mundo sensível, no mundo real. Okay? Forma é o que individualiza e determina uma matéria. Uma matéria fazendo existir as coisas ou os seres particulares. Sua principal característica é ser aquilo que uma essência é num determinado momento, pois a forma é o que atualiza as virtualidades contidas na matéria. Ou seja, é aquilo que eu vou fazer com a matéria, é o que conforma a matéria. Eu aplico uma energia na matéria e eu dou forma a ela. Se a gente pensar no escultor, é a mesma coisa, né? Pego um mármore e vou trabalhando no mármore e conformo o mármore
na escultura que eu quero. Isso que ele chama de forma. Essência é a unidade interna indissolúvel entre uma matéria e uma forma. Unidade que lhe dá um conjunto de propriedades ou atributos que o fazem ser necessariamente aquilo que ela é. A essência é universal. Ele dá um exemplo, né? Um ser humano é, por essência, um animal mortal, racional, dotado de vontade. A essência do ser humano é essa, e é uma essência universal. Não temos como fugir dela. A outra, ele chama de acidente. É uma propriedade, atributo que uma essência pode ter ou deixar de ter sem perder o seu ser próprio. Algo que não ocorre sempre. Somente às vezes e por uma casualidade qualquer. Acidente é particular. Por exemplo, um ser humano é racional ou mortal por essência, mas é baixo, alto, negro, branco por acidente. É claro que vão entender esse acidente aqui no sentido de variação, né? Não é acidente automobilístico. Potência é o que está contido numa matéria, é o que pode vir a existir se for atualizado por algumas causas ou por alguma causa. Por exemplo, a criança é um adulto em potência ou um adulto em potencial. É o que ela vai ser daqui a pouco. Ou seja, uma semente semente de uma árvore é uma potência de uma árvore. E potencialmente uma semente, ela é o produto dela no final. Se for de uma árvore, se for de uma planta, uma verdura qualquer, ela é a potência daquela da qual ela foi destinada, né? Do qual será destinado depois de plantada. Ele chama de ato, é a atualidade de uma matéria, isto é, sua forma num dado instante de tempo. É a manifestação atual do ser, aquilo que já existe. Então, é a atualidade de uma matéria naquele instante. Isso ela chama de ato. Substância ou sujeito. É o substrato ou suporte onde se realiza a matéria potência. É a forma ato, onde estão os atributos essenciais e acidentais, sobre o qual agem as 4 causas, em suma. É o ser. Os seres ou sujeitos individuais realmente existentes com sua essência e seus acidentes. Ele dá um exemplo aqui. Sócrates, mesa, flor, Maria, Pedro, cão. Ou seja, é o próprio objeto que nós estamos utilizando nesse momento. Eu estou utilizando nesse momento uma mesa. Esta mesa é a própria substância, o sujeito. A mesa que eu estou usando. O meu ser, eu em si, sou também uma substância, ou um sujeito. É essa que ele dá como principais conceitos da metafísica, da Aristóteles. E aí nós vamos lá para a dialética. Nós temos 2 minutos para andar com isso aqui. 5 minutos para andar com isso. Quem pode me ajudar a ler, então, o 9.8? Ninguém. Eu leio. Eu ia falar todo mundo sonolento, menos a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Dialética platônica e lógica aristotélica. A dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que deve ser separada ou dividida em 2 ou 2 partes contrárias ou opostas, de modo que se conheça sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. A cada divisão surge um par de contrários que devem ser separados e novamente divididos até que se chegue a um termo indivisível, isto é, não formado por nenhuma oposição ou contradição, e que será a ideia verdadeira ou a essência da coisa
Partindo de sensações, imagens, opiniões contraditórias sobre alguma coisa, a dialética vai separando os opostos em pares, mostrando que um termo é aparência e ilusão, e o outro, verdadeiro ou essência. A dialética é um debate, uma discussão, um diálogo entre opiniões contrárias e contraditórias, para que o pensamento e a linguagem passem da contradição entre as aparências à identidade de uma essência. Superar os contrários e chegar ao que é sempre idêntico a si mesmo é a tarefa da discussão dialética. Aristóteles considera desnecessário separar realidade e aparência em dois mundos diferentes. Há um único mundo no qual existem essências e aparências. Há seres cuja essência é mudar e há seres cuja essência é imutável. Para Aristóteles, a mudança não se realiza sob a forma de contradição. Assim, por exemplo, quando a criança se torna adulta ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma, mas desenvolveu uma potencialidade definida pela identidade própria de sua essência. Aristóteles considera também que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, pois tem como ponto de partida simples opiniões contrárias dos debatedores, e a escolha de uma opinião contra outra não garante chegar à essência da coisa investigada. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Para Aristóteles, a lógica ou analítica é um instrumento para o conhecer. Como o próprio nome diz, trata-se de uma análise do pensamento nas suas partes integrantes. A lógica aristotélica oferece procedimentos que devem ser empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal e necessário, e seu ponto de partida não são opiniões contrárias, mas princípios, regras e leis necessárias e universais do pensamento. Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência, mas um instrumento para as ciências. Ela seria a razão como instrumento da ciência ou o meio de adquirir e possuir a verdade. E o ato da razão seria o ato de raciocinar ou argumentar. Raciocínio é um tipo de operação discursiva do pensamento consistente em encadear logicamente juízos e deles tirar uma conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Legal. Aqui é muito fácil de nós entendermos, né? Quando nós falamos da dialética platônica, nós estamos falando da forma como Platão resolvia buscar uma conclusão. Então, ele pegava o que ele queria de buscar a conclusão, e ele dividia em duas partes. E aí ele pegava essa parte e dessas duas partes, pela dialética, ele decidia qual era mais contrário do que a outra, ou seja, aquela que é mais perfeita do que esta, e ele decidia, ele quem estivesse analisando, a menos perfeita, ou aquela que era menos próximo daquilo que ele queria, né? Ele decidia isso pela dialética. Ele eliminava uma parte e ficava com essa outra. Essa outra ele dividia em dois. E ia fazendo essa brincadeira de este é melhor do que este, até chegar numa conclusão em que não tinha mais, que a divisão já não fazia mais interesse, porque as duas partes já eram iguais. Quando ele chegava nas duas partes em que eram iguais, essa era a conclusão. Se essas duas partes tivessem uma diferença entre uma e outra, tivesse contrário uma a outra, ele ainda dispensava.
dispensava e ficava com aquela que era, segundo o conceito dele, como verdadeiro. Isso, se não tivesse mais divisão, virava uma conclusão. Esse é Platão. Vem Aristóteles e troca isso por uma lógica. Ele utiliza esta lógica como uma ferramenta. E é uma lógica que nós utilizamos até hoje. Então, você coloca a lógica em cima das informações e você vai concluindo isso pelo raciocínio. A própria razão te leva à conclusão. E você pode fazer isso em grupo, com você mesmo. Quanto mais pessoas, é melhor, né? As conclusões são mais universais. Mas você pode chegar numa conclusão sozinho, através da lógica. Você vai concluindo ao longo do tempo, ao longo das informações que você vai tirando do assunto que você quer concluir. Isso faz uma diferença danada. O exemplo dele é muito clássico, isso todas as literaturas de filosofia têm, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Isso é lógico, é muito lógico, não tem como alguém duvidar disto, né? Então, é muito fácil de entender a lógica de Aristóteles, ficou muito mais perceptível para a gente entender como é que se conclui pela razão. Foi uma grande ferramenta que Sócrates deixou para nós. Conclusão, leio eu. Aristóteles é o último dos mais eminentes filhos da Grécia antiga, pois esta, ao que parece, havia terminado a sua missão. Com Sócrates, doutrina do conceito, entra a filosofia em seu caminho definitivo. Com Platão, procurando determinar a relação entre o conceito e a realidade, dá um passo à frente, apesar de encalhar de um lado nas dificuldades de um realismo exagerado, de outro nas extravagâncias de um idealismo extremo. Com Aristóteles, possuidor de um espírito positivo e observador, retoma o mesmo problema no pé em que o pusera Platão e dá-lhe, pela teoria da abstração e da inteligência ativa, uma solução satisfatória, lógica aristotélica, que dominou o mundo antigo, o medieval e o moderno, exercendo ainda poderosa influência no mundo contemporâneo. Eu não diria que influência no mundo contemporâneo. É uma grande influência no mundo contemporâneo. Hoje a gente usa essa lógica aristotélica aperfeiçoada e em todos os momentos da nossa vida. Né? Tudo que a gente vai fazer, essa ferramenta que Aristóteles deixou aqui, foi fantástica, foi muito boa. Legal? Algum pitaco? Alguma observação? Eu sei que está no finalzinho, mas é que eu lembrei do exemplo do cavalo lá do Ricardo, com Platão. Então, ficaria meio que assim, Platão fala muito das formas, né? Que em grego é eidos. Sim. Então, como é que você chega... Porque assim, quando fala do cavalo, mas na verdade eles também discutiam o conceito de cavalo. Então, um conceito simples de um animal, mas o conceito do bem, da justiça, do belo. A gente não falou hoje sobre bem e mal? Então, o que é o bem, né? O que é o belo? Então, como faria o Platão? O cavalo, para o Platão, ele é um ser que tem uma forma perfeita no mundo das ideias. E que chega aqui no nosso mundo, vai ser um cavalo imperfeito, porque a forma vai ter que ser postada numa matéria, né? E para o Aristóteles, como é que seria essa brincadeira? Como é que a gente chega no conceito de cavalo? Como é que você vai entender o que é um cavalo? Ou como é que você vai entender o que é o bem lá na frente? Você vai observar vários cavalos. Então, você vai ver um cavalo preto, um amarelo, um baixo, um maior, um menor, um mais bravio, outro mais domado. Desse monte de experiências sensíveis que você vai ter de cavalos diferentes, você vai chegar a um conceito único de cavalo, que é a essência do cavalo. Aí, se eu perguntasse para vocês que estão aqui ainda, qual seria a essência do cavalo? O que um cavalo tem que ter?
para ser um cavalo? Força. Ele tem que ter 4 patas, concordam? Mas o cachorro também tem 4 patas. Tem que ter quatro patas, uma determinada altura, uma determinado Não, porque tem comprimento. cavalo menor. Ele é um animal de 4 patas, mamífero, e que relincha. Vocês acham que isso define um cavalo? Porque o cachorro não relincha. O boi não relincha. Então, assim, eu estou falando muito a grosso modo. Mas isso definiria, seria a essência do cavalo. Ele tem uma essência que todos os cavalos têm essa essência. Não importa se é mais baixinho, se é mais alto, se é amarelo, se é roxo, se é preto. Desde que relinche, é cavalo. Que é um animal, não só que relinche. Tem que ser um animal de 4 patas, mas. Não, tudo bem, mas aí a diferença. É uma característica básica do cavalo. A base é, desde que ele tenha tudo isso aí e relinche, é cavalo. Se não relinchar, não é cavalo. Seria uma forma de você perceber, né, a essência dele. É você minimizar até aquilo que realmente é diferente de todos os demais. Isso, é chegar no geral. Sim. Sair do Essa é a particular para ir para o universal. Que todos os cavalos têm. Para a gente definir o conceito de cavalo. Agora vamos lá, para o bem. Você vai ver várias atitudes que você considera boas, né? Para chegar no conceito do bem, o que é o bem. Difícil, não é fácil. Mas é o caminho que Aristóteles propõe. Então, se nós conseguirmos uma ferramenta para identificar ou quantificar o bem, para chegar nessa ferramenta, a gente precisa usar a lógica racional. E aí precisa colher entre os homens de bem, todos, mesmo aqueles que dizem que são do bem, e a gente já sente que não são tão do bem assim, né? E quem não sente? Aqueles que a gente escolhe entre nós como, digamos, melhores do bem, né? Para que eles exerçam uma identificação de essência do bem. Para a gente chegar... Então, isso dá um bom café filosófico, dá um bom né? café filosófico, dá um excelente café isso. Ricardo, tá aí a bola com você, cara. Tá joia, obrigado, Custódio, obrigado aí pelo Próximo mês já tem. aí. Já tem outro café aí. Esse próximo mês já pode ser, hein? Sempre lembrando, né, que nós temos aí um conteúdo muito grande e que precisa de vocês também, um esforço no sentido de dar uma pesquisada, principalmente com relação a exemplos, com relação à aula de hoje, de Aristóteles. É uma aula longa. Procure na internet, existem muitos exemplos bastante interessantes de potência e ato, da causa material, eficiente, formal, e por aí vai. Não é algo que a gente consegue passar completamente numa aula, isso é um exercício hercúleo, né? Então, a gente dá um resumo e desperta o interesse em vocês. Na realidade, essa aula é uma aula provocativa, né, Ricardo? É mais provocação para incitar a pesquisa. E podemos continuar o bate-papo no WhatsApp, tá bom? Lá, eu vou até mandar uma apresentaçãozinha do Aristóteles que eu tenho, tem algumas figuras que possam ajudar aí na compreensão melhor do assunto. Eu tenho um gráfico de comparação também entre Aristóteles e Platão, eu vou colocar no grupo também. É um quadro sintetizado, que fala de Platão e Aristóteles, que sintetiza o que difere um do outro, a teoria de um do outro. Tá joia. É isso aí, gente. Então, vou fazer um encerramento. Quem gostaria de fazer uma oração de encerramento? Poderia fazer? Deixa eu ver quem está com o áudio aberto aí. Todos levantaram as mãos. Eu posso fazer, Ricardo. Vanessa, joia, Vanessa. Obrigadão. Vanessa, você vai para o céu, Vanessa.
Então, vamos agradecendo essa oportunidade de encontro, de aprendizado, e vamos deixando as nossas melhores vibrações em benefício de quem não pôde estar presente, mas está conectado com a gente de coração, as pessoas que vamos tocar com esses ensinamentos, com a nossa evolução, a nossa boa vontade de estar aqui. Então vamos vibrando, deixando as melhores vibrações também em benefício do planeta Terra, em benefício do nosso país, em benefício de todos os ambientes onde estamos, onde somos conectados, onde temos algum tipo de influência. Vamos também pedindo vibrações especiais pelos nossos lares, os nossos familiares e toda a estrutura que existe para que a gente possa estar aqui estudando. E assim, com o coração cheio de gratidão, vamos encerrando o encontro de hoje, que a gente possa estar juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Um abraço a todos, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigado pela atenção e compreensão.